2 vezes, iniciando a gravação. Você está gravando. É você mesmo. Então tá bom. É você mesmo. Bolinha tá lá, sou eu mesmo, estou gravando, sou minha, faço a prece, sou minha, faço a leitura. Isso. O que mais? Depois a gente vai ver mais uns castigos aí. Só porque eu não vi segunda-feira, que horror. Isso. Tira essa mágoa do coração. Isso. Sua voz está longe. Então vamos começar. Vamos lá. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 44, que se chama Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Jesus, através de Lucas, no capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Misericordioso Mestre, mais uma noite estamos reunidos para estudar o Livro dos Espíritos. Mais uma noite estamos reunidos, formando ao nosso derredor uma comunhão, uma união que se reflete nesse estudo, formando uma luz intensa pelas nossas indagações, perguntas, leituras e pela nossa intenção. Quanto mais colocarmos o nosso coração e o nosso pensamento neste estudo, mais se refletirá essa luz. E ela se expandirá e se espalhará por todos os lugares deste planeta, para todos os caminhos de todos aqueles que fazem parte desse grupo de estudo e que muitos deles não puderam estar presentes nesta noite,
mas que com certeza terão a oportunidade de ouvir a gravação, se espalhe para o coração e para a mente dos homens enfermos, necessitados de amparo espiritual, para o coração e a mente daqueles que estão passando por variados tipos de aflição. Essa luz é a luz poderosa, é a luz do Evangelho, é a luz de iluminação dos lares e de todas as moradas do Mestre e de todos os seus habitantes. Sendo assim, vamos dar início ao nosso estudo desta noite, rogando que os benfeitores, amigos, companheiros espirituais estejam ao nosso lado, nos intuindo, inspirando, aconselhando e sugestionando questões a respeito da leitura da noite. Que a paz seja conosco durante todo esse estudo, que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Parece boa, né? Prece. Há quanta gente aí. Até no... Boa noite, Nise. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Nise. Dona Luz, né? Dona Luz? Dona Luz. É, Dona Luz. Boa noite, Dona Luz. Ah, Estão bala aí, vendendo tá bala vendendo aí, eu bala. tô ouvindo, hein, Nise? Não vai chupar bala não, hein? Pois Pode é. não. Deve ser mais 2 horas que estou parada aqui no Brasil. É, mas o trânsito tá ruim pra caramba mesmo, tá? Eu fui a Tá Niterói, ruim. pra ir e pra voltar foi um sufoco. Pois é. Vou tirar o áudio, tá? Tá louco. Tá, não compra bala não. Eu prometi para mim mesma que não vou comer doce durante a semana. Que o pessoal fica assim, prometeu para quê? Não prometi para ninguém, prometi para mim, porque que é o maior boicote do que o meu mesmo. Ninguém se boicota mais do que eu, né? Então, prometi que não vou comer. Não. Gente, vamos lá. Vai lá. Nós estamos estudando hoje o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 464, né? Vamos ver se a gente sai dela hoje. Nós É isso? estamos no Médios e Mediunidades, nós paramos na consciência cósmica, nós íamos para o Espírito Não, veja encarnado bem em isso. luz. Vamos ler a pergunta para a gente entender o que está falando, né? Tá. É 564. Desculpa, falei Peraí, só um 464. minuto. 564. Tá querendo voltar, né? Tu adora voltar. Pois é. Meio pior que meu livro está meio... Pulou uma página, fechou a outra aqui, não sei porquê, mas vamos lá. Esse despercar. É, Vamos lá. 564. Pergunta 564 do Livro dos Espíritos. Está na parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Esses espíritos preguiçosos, traduzindo, gente que não está afim de fazer nada, enfiar o famoso prego na barra de sabão, que dá muito trabalho. Nós, Vamos ler. Só assim disso da resposta, que é o primeiro ponto que a gente tá, que é em cima disso que a gente está trabalhando. Vamos lá. mas esse estado é temporário, dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Tá. Então, vamos parar aí, tá bom? O que é que nós estamos estudando no livro Médios e Mediunidades? Está falando para a gente, o Espírito Viana de Carvalho traz a informação para a gente sobre essa questão do desenvolvimento dessas suas inteligências, ou seja, desenvolver a inteligência, no caso, significa o desenvolvimento do nível de consciência. Cada um estamos parados num determinado nível evolutivo da consciência. Tá? É isso que o Viana de Carvalho nos trouxe na folha, que nós estamos já há 2 semanas, né? 1 semana e meia, né, Elisa, nessa página. Só falta o 5º nível também. Só falta o 5º ou o 4º?
Não, o quinto. O quarto? Não, a gente Não, falta parou. o quarto, é do quarto, Elisa. Eu ainda falei, isso vai rolar mais um Nós dia. estamos assim, as funções por automáticas que são. Está marcado aqui nesse lugar. 24/1/2024. Não, lentamente a consciência de si mesmo, não é isso? Não, está aqui. As funções por automáticas que são Sim, instintivas, motoras, sexuais, do intelecto e da tá, emoção devem ser tá, canalizadas e tá diferenciadas. legal. É que eu voltei lá em cima, para a gente começar de novo. Bom, Tu mas quer deixa que eu eu fazer um make. volte do quarto? Deixa eu fazer um Tá make. bom. Deixa eu fazer um make para a gente saber. Primeira consciência, Faço nível de meio. consciência, Eu espero. tá? Primeiro nível de consciência se chama consciência do sono. Nós falamos muito sobre isso semana passada, tá? É o quê? É o encarnado ou o espírito, não interessa o estado que está, o espírito, tá? Ele realmente, ele está dentro praticamente num automatismo, tá? É aquele comer, beber e se reproduzir, não tá, deixa a vida me levar, não está esquentando muito a cabeça, né? Nós podemos botar isso, por exemplo, não, alguns índios, que alguns já estão mais avançados que isso, né? Alguns índios mesmo, né? Pescar, caçar, reproduzir, né? Eles não estão preocupados com a ciência, com isso, com aquilo, com melhorar a sua aldeia, a sua oca. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em viver. Deixa a vida me levar, tá? É uma consciência que o caso aqui é chamado de o russo que fez esse estudo, Gurdjieff, né? Gurdjieff, né? Eu não sei bem a pronúncia, tá? E o Espírito Viana Carvalho aproveitou para esse estudo, tá? Coloca isso aí. Depois vem o segundo nível de consciência. Consciência em despertamento ou com sonhos. É quando nós passamos daquele nível para o segundo nível e nós começamos a despertar para algumas coisas, né? Já começamos a ver um pouco da arte, um pouco da música, né? As nossas paixões estão mais vivas. Parece que não é uma paixão, por incrível que pareça, mesmo não sendo legal que a paixão é o amor em excesso, ou seja, o amor, conforme fala Joana, o amor que adoeceu, né? Que está doente, mas a paixão já demonstra um nível de evolução maior, que já está mais desperto, mais atento aos acontecimentos, tá? Começa a ver a beleza, a arte, só que ainda está muito preso no eu. Ainda é muito preso ao eu. Tá? No primeiro nível de consciência, não é preso a nada. No segundo, já se torna um pouquinho mais egoísta, um pouquinho mais orgulhoso, mas isso é sinal de evolução. Desculpa. Aí vem o terceiro nível, que é a consciência desperta. Nós podemos já nos colocar mais ou menos nesse nível. Porque nós já estamos despertos, nós já estamos preocupados, procurando saber o porquê eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo aqui. Eu sou espírito, né? Eu tenho que viver como espírito no mundo do encarnado. Eu não consigo ainda, mas já estamos tendo consciência disso. Isso é muito importante, né? Nós já estamos, conforme fala aqui no livro, na página que eu botei no Zap, lutando com lucidez contra as nossas imperfeições. Nós já sabemos que erramos. Ah, eu errei, ai meu Deus do céu, tem que consertar isso. Tá? Quer dizer, isso já é um sinal, conforme fala, consciência desperta, tá? Nós vamos crescendo, crescendo até chegarmos ao quarto nível de consciência, que é onde nós paramos. Quer dizer, nós demos dois parágrafos, mas vamos voltar novamente no quarto nível, conforme o Viana de Carvalho, o espírito que escreveu essas páginas, tá? Eu botei no Zap, tá? Tá junto com a propaganda do estudo. Quem quiser ler, né? Aí vamos entrando no quarto nível. Hoje eu estou doido para entrar nele, mas ele está tão longe para mim, não sei por quê. Vamos lá. Tá bom, gente? Deu para pegar mais ou menos? Consuelo, Nice, Dona Lourdes. Dona Lourdes pegou semana passada, né? Estava aí. Tá? Então vamos Tá lá. tranquilo. Tá, vamos lá. Tá. Quarto nível. Lentamente, a consciência de si mesmo, ou transcendência do eu, assoma e predomina em relação às expressões do mundo exterior.
Só um instantinho, página 32, para quem estiver acompanhando pela página que está no Zap, tá? Página 32. Então, olha só o que está falando, lentamente, é um processo lento. A consciência de si mesmo, ou seja, eu já me conheço. Eu estou no final do processo do conhecimento de si mesmo. Não é essa famosa pergunta 919? Né? Qual o meio mais rápido e eficaz de se melhorar ainda nessa vida? Mais prático, né? E eficaz de se melhorar ainda nessa vida. Aí o Espírito responde: o sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Isso já é um quarto nível, a partir do momento que eu já me identifico, já sei quem eu sou. Né? Aí começa essa transcendência do eu, porque o homem exterior já não predomina sobre o homem interior. É o homem interno. O espírito começa a predominar sobre a persona, tá? Ok? Também falamos semana passada. Vamos lá. O homem orgânico, porém, é uma máquina com funções que devem ser educadas, bem dirigidas pelo espírito que nela habita, a fim de, mergulhando na sua transcendência, poder encontrar-se. Exemplo, eu ouvi um papo ainda há pouco, um negócio de comer doce. Mas eu ouvi que é só uma semana. Não, é Se o doce me durante a faz mal, semana. não, durante a semana, se o doce me faz mal, que é meu caso, e hoje eu comi um pedacinho que eu não devia, né? Não devo comer nunca Ah, nessa mas a mim não encarnação, faz não. mal. A mim Para não mim faz faz, mal. É porque eu viu? quero deixar de comer doce. Pois é, mas é aí que está o negócio. O homem que já tem consciência de si mesmo, que já sabe dominar os seus impulsos, né, seus instintos, mas, olha, tem aquela historinha do Gandhi, né? Que é o garoto comia açúcar em excesso, estava também já no processo de uma pré-diabetes, né? E o médico falou: se você continuar comendo açúcar assim, infelizmente, né, o futuro não vai ser legal. E a mãe começou a ficar em cima do moleque. Tu não pode comer açúcar, tu não pode comer açúcar. Um dia o moleque falou: só paro de comer açúcar se o Mahatma mandar. Ou seja, o grande alma, que era o chamado Gandhi lá, mandar. Se ele mandar, eu paro. A mãe ficou desesperada, não. Procurou, foi lá no lugar lá, não sei a pronúncia, Ashram, um negócio assim, né? Onde o Gandhi ficava, procurou uma entrevista com o Gandhi, que era difícil. E um dia ela conseguiu, não sei, um dia ou dois ou três, depois conseguiu. Chegando lá, ela contou a história para o Gandhi. Aí o Gandhi olhou bem sério para ela, quer dizer que o médico falou que comer açúcar é prejudicial? Ela, muito, muito. Aí ele olhou para ela, olhou para o garoto, por favor, volte amanhã aqui que eu quero falar com vocês. Amanhã pode ser? A mulher ficou uma arara, depois de vários dias esperando na fila, volta amanhã. Outro dia ela retornou, o Gandhi olhou bem firme para o garoto e falou: olha, meu filho, para de comer açúcar, tá? Eu consultei um médico amigo meu, ele me falou sobre os malefícios do açúcar. Eu também já parei, a partir de hoje eu não como mais açúcar. Olha a diferença. Né? O Gandhi, sem saber que o açúcar faz mal, parou a dieta dele com açúcar. Né? Nós precisamos, né, que alguém nos fale, mesmo assim a gente não obedece. É interessante isso aí. Então, o homem que já está nesse nível de consciência, ele já se domina suas paixões, domina tudo. Ele já está num nível top, top mesmo legal. Não é evoluído, não. Ele está num nível evolutivo bem acima de nós, tá? Mas isso é lento, é lento, muito lento mesmo. Alguém quer comentar? Vamos embora, Elisa? Vamos lá. A princípio, são momentos breves que se amiúdam, ensejando realizações planificadoras que o libertam das constrições do invólucro material. Como é lento, momentos breves. Não é constante o tempo todo, né? Não é nenhum aniceto, não, né? Ainda é um. Acho que nem André Luiz também não. Vou botar essa bola para o André Luiz naquela época, não. Pode ser que hoje seja.
Mas naquela época ainda também não era nenhum H-luz, não. Ou seja, um estado ali meio intermediário, tá? Sabe, realmente, né, espera os momentos e aproveitam mesmo. E depois, sim, esses momentos vão ser plenos. Então, vamos lá. Alguém quer comentar? Quiser comentar, pode comentar. Então, vamos embora, Edu. As funções por automáticas que são instintivas, motoras, sexuais, do intelecto e da emoção devem ser canalizadas e direcionadas para a aquisição da harmonia, que deve predominar no soma, ensejando a expansão paranormal, o intercâmbio com as forças vivas do universo, além da dimensão material. Então, vamos para duas coisas nisso aqui. A primeira, voltando ao Gandhi. Quando o Gandhi foi para a África do Sul, né, teve aquele contato lá com aquele problema que tinha lá na África do Sul, não. Minha pronúncia, gente, apartheid, não sei tá aí. E ele aprendeu muito. Oi? Apartheid. Apartheid. E quem era o guia espiritual do Gandhi naquele momento? Depois não se conseguiu continuar, que era aquele Leon Tolstói, aquele russo. Ele era o guia espiritual do Gandhi. E o Gandhi, veja bem, ele começou o que está falando aqui, né? Canalizar e direcionar suas forças para se harmonizar ao ponto que, com 38 anos de idade apenas, tá? Quando ele realmente resolveu tomar a responsabilidade da questão da libertação da Índia e do Paquistão, né? Da Inglaterra, ele chama a sua esposa e fala: olha, a partir de hoje, eu te libero, eu te dou a carta de divórcio, você pode procurar outro homem que você ainda é nova, porque eu, a partir de hoje, vou canalizar todas as minhas energias, inclusive as sexuais, para esse trabalho que eu vou começar, eu vou empreender, que é a libertação da Índia e do Paquistão. Quer dizer, olha a responsabilidade, né? E realmente isso aí, ele ali, né, ali ele se transforma, ele vai ter a grande alma, uma Mahatma. Né? E a esposa fala: não, não, nós nos casamos, eu aceito a situação, tá? Eu vou continuar contigo até o fim. Não precisa me dar carta de divórcio. Estamos juntos, né? Estamos juntos, que nem fala o Pinheiro, né? Então, quando o Gandhi entra nisso aí, por isso que eu falo, eu não sei quem continuou sendo o guia espiritual dele, realmente eu não sei. Né? Ele atraiu muitas forças, o que está falando aqui, ensejando a expansão paranormal, o intercâmbio com as forças vivas do universo. Ele puxou para ele, atraiu para ele, né, muitos espíritos de um nível top mesmo, evoluídos, para o que ajudaram no seu plano, né, no seu projeto, para libertar a Índia e o Paquistão. Então, quando o espírito já está nesse nível, ele começa realmente a atrair para si, né, espíritos com maior nível de evolução, e ele começa a acompanhar também. Né? As suas ideias vão se tornam diferentes das nossas, nível mediano para baixo, as nossas, né? As ideias se tornam, esse cara enlouqueceu, só se fala em paz, em amor, em construir, edificar, fazer. São palavras que nós não usamos no nosso dia a dia, em nossa vida. São palavras de quem realmente está no caminho da iluminação. E começa a ser atacado, né? O negócio está feio. Dar quentinha na rua hoje é perigoso, né? Por aí a gente vê, né? Acordar já é perigoso, dormir às vezes também é perigoso. Pois é. Alguém quer falar? Vamos então, Adilson. Vamos lá. Abstraindo-se do mundo exterior, a consciência sintoniza com as inteligências desencarnadas.
propiciando as comunicações lúcidas, em estado sonambúlico, de inconsciência ou não, nas quais a identificação dos espíritos se faz com o máximo de resultados positivos possíveis. O que são as comunicações lúcidas? Ele vai se lembrar no outro dia. Tá? Tem alguma instrução que ele recebe do plano espiritual e vai ter, né? Vai se alojar lá em algum lugar da mente que ele vai se lembrar. No cérebro físico. Aí começa realmente um trabalho bem maior. Esse é o quarto nível de consciência, né? Nós estamos planejando chegar a ele. Não sei quando, mas nós vamos chegar. Lentamente. Vamos lá? Nesse nível de consciência, a moralização do homem torna-o alvo dos espíritos nobres que o elegem para ministérios relevantes. Instante só, Elisa, Não, essa palavrinha aí, que o elegem. Quando a gente vê lá na Bíblia falando os eleitos, os escolhidos do Senhor, veja bem, são espíritos que se colocaram nessa condição. Aí vem os espíritos, conforme fala aqui na paginazinha, né? Os espíritos nobres o elegem. Mas não elege porque ele é bonito, porque ele é isso, porque ele é aquilo, não. O elege porque ele já se colocou na situação. Eu ainda nem candidato sou, tá? Quando eu for candidato, de repente vão me eleger alguma vez, né? Algum dia, né? Eu ainda não sou candidato, né? Eu não sei vocês aí. Tomara que alguma de vocês aí, que hoje está o Clube do Bolinha, da Luluzinha, aliás, né? Alguma de vocês quatro esteja candidata, que eu ainda não sou, não. A não Consuelo sou acho que é candidata candidata a não, Consuelo. cara. Não sou não candidata não. Se eu fosse Então, candidata, eu não estava passando por tudo que estou passando. falando, ó, eu não tenho Ah, dormido. Ontem eu não dormi, tá? E hoje está bravo, viu? Tá, ah, vamos lá. não, Ela, assim, ela, ah, ela, ela. ah, Lado direito. Sempre lado direito, Elisa. Não sei por quê. Vamos lá. É olho direito, é mão direita. Vamos lá. então, tá vendo? Ó, Vamos lá. É, não é nesse necessário. nível que o impositivo da conduta cristã se torna um recurso saudável e valioso para quem Não, não, Elisa. deseja. Ah, Você não terminou de ler, eu parei você no meio do parado do elege. tá. Tá vendo? Elege Não para foi me parar no ministério. meio do parágrafo, porque eu sou Pois é. péssima nisso. Você, tá vendo? Você não quis se eleger agora, tá vendo? Vamos embora. Nesse nível de consciência, a moralização do homem torna um alvo dos espíritos nobres que o elegem para ministérios relevantes, não necessário obrigatoriamente de projeção na comunidade, de relevo social, embora também aí ocorram, exigindo maior soma de abnegação, de elevação moral, a fim de enfrentar os perigos e perturbações que as posições de destaque exigem daqueles que as assumem. Tipo assim, responsabilidade mesmo. Tipo, vamos falar, o padre Júlio Lancelotti, que desse probleminha aí das quentinhas aí, né? E ele está aceitando na boa, ele está fazendo o papel dele, a parte dele não é questão. O Cristo não nos pede isso, logicamente que não é só isso que ele nos pede, mas isso não. Naquela pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade conforme Jesus a entende. Olha só, Kardec foi forte nessa pergunta. É 886 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos fazem 3 degrauzinhos a resposta. Benevolência para com todos, que é isso que nós fazemos quando estamos distribuindo uma quentinha, estamos dando uma roupa, estamos indo no hospital visitar alguém. Tá isso, primeiro degrau. Segundo degrau que eles colocam lá, indulgência com as faltas alheias. Eu acho que nós não estamos muito próximos disso ainda, não, mas vamos Não. chegar lá, tá? No Né? primeiro a gente não estava, imagina nesse. Pois é. E o último degrau, que é o mais, o que é o top de linha, e o perdão das ofensas. Isso aí é a maior caridade que nós podemos fazer para quem nos ofender, e principalmente para nós mesmos.
O top Essa de questão linha. O é, top de linha. nem sei o que é, né? É, Aí, nossa, difícil. é tão importante isso, Elisa, tá? Que se vocês, todos nós, quando fazemos a oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração dominical, a oração do Senhor, né, que Jesus nos ensinou, ele põe, é o único, dentre tudo que Jesus fala, tá? Dentro de uma peça ele coloca uma imposição seríssima, que a gente fala, lê, né? A gente está estudando isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, Elisa? Aquele negócio de ler 10 vezes a mesma prece, não tem que ligar. É, Ele coloca lá, perdoai as nossas dívidas. Assim, olha a imposição aí, como nós perdoamos nossos devedores. Então, o perdão realmente, para nós, é algo importantíssimo. E realmente é difícil que os espíritos colocam no terceiro degrau da escadinha lá do como entende Jesus na palavra caridade, né? Mas é isso aí. Alguém quer falar? Quer falar, Elisa? não, já falei já. Ninguém quer Pode. falar nada? Então vamos embora. Esse nível que o impositivo da conduta cristã é nesse nível que o impositivo da conduta cristã se torna um recurso saudável e valioso para quem desejar o êxito do empreendimento evolutivo. Vai continuar. Acabou o quarto nível, vai passar para o Ah, quinto. sim, é. Ah, tá. É. Tá? O impositivo da conduta cristã. Eu sou cristão, então a minha conduta tem que se adequar ao que eu sou. Mas nós, conforme estamos falando, nós estamos nesse processo, tá? De adequação. Nós ainda não, né? Mas nós já somos cristãos. Agora, quando a gente conseguir adequar a conduta, nós já estamos nesse nível aí, o quarto nível, da consciência de si mesmo. Porque nós já sabemos que realmente nós queremos e é importante para nós, espíritos encarnados. E agora nós vamos para a tão almejada. Veja bem, isso aqui são níveis de consciência, mas isso não é uma coisa absoluta, tá? Essencialmente para nós termos base, para a gente compreender as diferenças que existem no mundo. É muito grande, mas são níveis. Dentro da nossa família, pode ter, claro, 2, 3 níveis desses. É nossa família que tem o Chico Xavier, a família do Chico, quem já leu a vida do Chico, já viu o filme. Quantos níveis tinha dentro da família do Chico? Né? O Chico, um topzinho, já bem mais elevado. O irmão dele, mais ou menos. Mas e as irmãs, os cunhados, os sobrinhos. Teve aquele sobrinho que fez aquelas críticas fortes a ele, né? Aí a gente vai vendo que nós vivemos num planeta que realmente é uma escola e há muitos, digamos, muitas salas de aulas, mas os alunos podem estar misturados, né? Um para ajudar o outro. Ou para atrapalhar, né, Elisa? Um para atrapalhar o outro. É, uma Bom, coisa ou a outra. uma coisa ou outra. Então vamos lá. Vamos. É quinto nível, né? Tão habitual Isso. se tornará a vivência nesse estado de consciência que logo será alcançado o estágio mais elevado, o de consciência objetiva ou cósmica, facultando um absoluto controle das funções orgânicas e propiciando-se o êxtase, a catalepsia consciente, que enseja a libertação dos limites humanos com penetração tranquila no cosmos. Olha só, isso aí realmente são espíritos. A gente vê aquela Terezinha, Santa Terezinha de Lisieux, né? Da França, aquela realmente se desdobrava para ajudar as pessoas e recolher instruções. Nós vemos muito encarnar aquele Santo Antônio de Pádua,
a gente vai vendo que vários espíritos que esteve aqui entre nós estão muito além de nós. Tá? Na pergunta 402 do Livro dos Espíritos, inclusive na resposta, que é da 402, segundo ou terceiro parágrafo, os espíritos até falam o seguinte, que, né, na resposta, né, que esses espíritos, quando estão entre nós, deve ser, é um mau sufoco. Eles não falam isso, mas a gente entende pelo que eles falam, né? É um sufoco tremendo. Mas na hora do sono, que é a hora do recreio deles, eles vão se reabastecer no plano deles, no plano de onde eles vieram, estar com os amigos deles, o mesmo top, o mesmo linha, nível deles. Eles se carregam as baterias que a gente costuma falar aqui no planeta, né? Então são espíritos que já conseguem ter um alcance. E aqui entre nós, geralmente, o que é que acontece com eles? Só sofrem, né? A gente reclama de sofrimento, mas esses espíritos aí, bem mais evoluídos, só sofrem, só passam por situações difíceis. Na época da Inquisição era colocado na fogueira. Hoje, não sei nem se tem algum reencarnado aí, mas se tiver, vai ser na calúnia, no fake news, para arrebentar com ele, etc, etc. Né? Mas eles já têm, conforme fala, o controle das funções orgânicas. Já conseguem até se manter o seu corpo como eles desejam. Alguns nem adoecem. Um exemplo, Sai Baba. Já sabe quando vai desencarnar. Sai Baba, quando reencarnou, ele, ele sabia que ele tinha desencarnado 3 anos antes, né? Reencarnou para continuar a missão dele, que a missão do Sai Baba era a educação, tá? A função dele é a educação, não, é a educação do povo hindu, tá? É a grande missão dele, apesar que ele fez, como era um espírito elevado, muita cura, materializações, ele fez tanta coisa, o Sai Baba, que é difícil até falar o tanto que ele fez. Mas a grande missão dele foi na área da educação. Tá? Tanto que nós temos aqui no Brasil até um segmento espiritualista que é muito bonito, eu não me lembro o nome da pessoa, sei que é Marilu. Marilu, seu sobrenome é fácil achar, né? Que eles se utilizam do que o Sai Baba deixou, né? Tipo espíritas, nós espiritualistas, lá nos cursos dele. E é muito, muito interessante que é muito parecido com a doutrina cristã, com a doutrina espírita. Muito parecido mesmo. Né? O Sai Baba foi um mesmo que não adoeceu, sabia quando ele desencarnar. Quando ele reencarnou, ele provou, sei que foram várias coisas que ele mostrou que ele foi o. Quando antes de ele desencarnar, que ele era é outro nome também, está lá no livro da vida dele, né? Ele pegou, eu não me lembro se ele pediu uma pessoa para comprar algo e falou para a pessoa, mas você, por favor, me traga o troco, mais ou menos isso. Porque ele sabia que ele ia desencarnar. E ele desencarna, a pessoa ficou com aquele dinheiro sem saber o que fazer. Quando ele estava com 18 anos, ou seja, 20 e poucos anos após esse acontecimento, ele chegou para a pessoa, você guardou meu dinheiro? Que dinheiro? Eu não te pedi para... Mais ou menos essa história, tá, gente? Para comprar algo que tem um troco. Agora eu quero o meu dinheiro. Falou brincando, né? Mas a pessoa tinha guardado o dinheiro, devolveu a ele. Quer dizer, foi várias coisas que ele mostrou que ele era aquele ser que desencarnou havia pouco tempo. E continuava na mesma missão. Então, várias coisas mesmo. São espíritos diferentes. Né? Alguns de nós chamam aqui de avatares, não é isso? Avatar, etc. Né? Bom, quer comentar alguma coisa? Alguém conheceu o Sai Baba? Só de nome. Depois que ela pega na internet, ela vai ficar boba. Umas coisas. Uma vez uma senhora conversar com ele, ela era inglesa, muito cristã, né? Isso está gravado na internet. Ele pega, faz assim com a mão, faz assim, daqui a pouco faz um texto, né, de ouro e dá para ela.
está gravado. Né? Ele fazia uma cinza que ela já tem poder de cura. Tem um nome, Kibust, um negócio assim, o nome dessa cinza. Ele fazia assim no alto, com a mão, abria a mão, dava ali a cinza e dava para alguém que estava com uma ferida, ou machucado, ou mesmo uma dor no osso, né? Assim, né? Ele era Muscular e tal. possuído, É? né? Ele era um Hã? espírito. Ele era um espírito. É esse nível que nós estamos falando agora, o quinto nível, consciência cósmica. Ah, o Eu quinto estou falando de Saibaba, que é o que está mais próximo da nossa época. Eu vou falar de Francisco de Assis, eu não estava lá. Se eu estivesse lá, eu devia ser aquele lobo que ele mandou parar de morder os outros, né? Ó, o lobo, para de morder os outros, era eu. Mas eu não tinha muito. Eu estava preocupado em morder os outros, não tenho muito para trazer para vocês. O mais importante é se o lobo parou de morder os outros. Parou, mas aí teve um probleminha e começaram a jogar pedra no lobo, sabe da história, né? Não. Não. Aí o lobo foi reclamar com o São Francisco. São Francisco, eu parei de morder, estão me jogando pedra. Ele disse, eu falei para você parar de morder. Mas não mandei você parar de mostrar os dentes, não. Aí acabou o problema. Alguém encostava, o lobo mostrava os dentes. Ninguém jogava pedra, corria com medo do lobo. Não. Aí ficou ruim de novo, vai morder de novo. Ai. Assim somos nós, né? Somos bem A lição assim. para nós. A lição para É, nós. somos bem assim. Outra coisa. Quando a gente fala de Francisco de Assis, quem lê o livro Francisco de Assis, o nome do livro do Espírito Miramês, São Francisco de Assis, como João Evangelista, né? Como João Evangelista, ele foi preso na ilha de Patmos, onde ele recebeu o livro O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? O livro da Revelação. O Francisco de Assis, o João Evangelista, que é o mesmo espírito, os soldados romanos ficaram apaixonados por ele, por aquela paz, aquela. Diz que aonde ele ia, aquele monte de passarinho atrás, os bichos vinham, ele conversava com os bichos, com os peixes. Diz que ele fazia, tipo, né, entre aspas, sermão, né, na linguagem católica, né, para os peixes, para os pássaros. E os romanos ficavam ali também ouvindo e ficavam admirados com as propostas educativas dos sermões do João Evangelista. Aí fala com o animal, mas eles conhecem as vibrações, né? Nós não conhecemos. E não deve ser uma palavra falada, deve ser vibrações né, se sintonizam. Nós estamos longe disso, mas já vimos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos procurar o Saibaba, então. Vamos lá, Ivan. O espírito encarnado e lúcido nesse nível facilmente se emancipa das amarras físicas sem as romper e intercambia com outros, separando os condicionamentos da reencarnação, superando os condicionamentos da reencarnação. Que eles, veja bem, eles conseguem ir, tá? Eu estava até conversando com minha cunhada ainda há pouco sobre essa questão do mundo espiritual. Né? Nós vamos desencarnar, nós não vamos saber andar, né? De início, não, de imediato. O próprio André Luiz, quando a gente lê o livro Nosso Lar, o André Luiz, e depois vai ver os Mensageiros, né? No início dos Mensageiros, o livro dos Mensageiros foi tipo 1 ano depois do Nosso Lar. O André Luiz vinha no Rio de Janeiro, assim, tipo assim, vinha pela Avenida Ponte Rio Niterói e Avenida Brasil. Voltava pela Avenida Brasil, Ponte Rio Niterói para o Nosso Lar. Ele sabia fazer aquele caminho que ensinaram a ele. No livro Os Mensageiros, o Aniceto já fala para ele, opa, vamos descer para a terra, vamos embora pegar vai passar uma barca aí em Niterói agora, vai dizer, não, vamos por aqui. Aí desceram pela Serra de Petrópolis, falando lá no livro, e o André Luiz assustado, né? Porque era outro caminho que ele não sabia fazer. Então, quando nós desencarnarmos, nós não vamos sair andando por aí tudo, não. Nós vamos reaprender, né? Já estivemos tantas vezes lá, né? A andar como desencarnados. E não deve ser fácil de isso. Depois a gente se habitua, com certeza. E veja bem, nós só podemos ir onde nossas vibrações nos deixam ir. Né? Para baixo é mais fácil, garanto a vocês. Tá? Para cima, não sei.
Não, a gente ia em nosso lar toda hora. Vamos lá em nosso lar agora, vou lá tomar um cafezinho lá com o governador, com a veneranda. Complicado. Agora, tem lugar aí que a gente não precisa nem ir, a gente vai ser chamado para ir. Vai se quiser, viu? Então, eles não, eles vão onde eles querem, eles sabem do caminho. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, o André Luiz não se assusta com dois espíritos, assim, tonalidade azul, enormes, que vai passando em Nosso Lar, e o Tobias fala para ele, ó, são dois encarnados da Terra que estão aqui nos visitando, eram dois espíritos de vulto. É isso aqui. Já é um espírito com a consciência, nível de consciência cósmico. Vão onde querem porque sabem ir. E tem condições, né, digamos assim, vibratórias para ir. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos ler. É o penúltimo parágrafo, Elisa. Somente os grandes mestres e guias da humanidade, em razão das suas conquistas pretéritas, logram conscientemente e com frequência esse nível de libertação cósmica. Tais Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Swedenborg, Edgar Cayce, Gandhi, ou, sob outras condições de concentração, Da Vinci, Michelangelo, Pascal, Einstein, Hansen ou Galileu, Newton, Copérnico, capazes de se esquecerem de si mesmo durante suas pesquisas e observações. Que a gente, quando fala sobre isso, às vezes pensa que é só sobre o nível de, entre aspas, religioso, né? E não, todas as áreas isso acontece. Tá, aquele cara mesmo, que a gente tanto fala da lâmpada, Thomas Edison, né? Thomas Alva Edison. O cara teve 1000 inventos, mais ou menos. E o aparelho de som, a lâmpada elétrica, vários inventos. E a lâmpada elétrica, todo mundo sabe da história, né? Tinha um problema que o filamento não tava legal, não segurava, né? Quando batia a energia, o filamento tinha algum problema que ele não segurava. E o Thomas Edison não conseguia descobrir o problema. E em sonho, ele e o ajudante dele foram levados ao plano espiritual e assistiram lá a história que deveria ser o material do filamento. No outro dia, quando o cara foi trabalhar, ele chegou para ele: Senhor, eu sonhei que nós estávamos em tal lugar e só me lembro da palavra tal, que é a palavra, era o nome do material daquele filamento. Eu não esqueci o nome daquele material. Aí mas esse é o material do filamento, eu também estou lembrando vagamente. Em homenagem a isso, um empregado dele se chamava Watts. Por isso que as lâmpadas são o quê? 40 watts, 100 watts, 150 watts. É uma homenagem que o Edison fez para o seu empregado. Quer dizer, eles vão lá em outras áreas também e são também missionários, grandes missionários em nome de Deus estão aqui. Tanto que quando voltei, né, desencarno, o Frederico Figner, no livro Voltei, que chamam lá de Irmão Jacó, ele ganha de prêmio. Ele foi amigo encarnado do Thomas Alva Edison, visitar o Thomas Alva Edison também em espírito lá nos Estados Unidos. Quer dizer, já era um espírito também da área da ciência, né? O próprio Einstein, né? Ele está falando aqui. Então, vamos ler aqui só mais esse parágrafo. Então, mais dois. Eu não vou comentar não, porque aqui não tem mais o que comentar. Vamos lá. Só faltam 3, né? É um nível de consciência que exige Vamos lá. treinamento cuidadoso, sacrifício pessoal, abnegação extremada, critério de objetivo, morte na vida. A psicologia criativa, embora com outras conclusões, reconhece esses 5 níveis de consciência com as suas variações naturais. Nós estamos falando aqui, morte na vida. Se chama o quê? Renúncia. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz
e carregue. Ou seja, é a renúncia, a morte na vida. Né? Isso é realmente, todos esses nomes que estão aqui, eles renunciaram a si, foram o quê? Fazer algo para os outros. Na parte religiosa, na parte científica, na parte de educação. Nós vimos os grandes educadores. O próprio Pestalozzi, se a gente for olhar a história, né, o Kardec foi estudar Pestalozzi. Pestalozzi formou várias pessoas, vários países, ele andou muito pela Europa, mostrando aquele método que naquela época era novo, né, o método criado por ele. E a gente vê que depois que ele formou muita gente, o cara do alemão que fundou o Jardim de Infância, o próprio Kardec, etc., passado 2 anos após esse pessoal ir embora, desencarna, não tinha mais o que fazer aqui. Né? Quer dizer, o Pestalozzi também entra nesse meio desses grandes missionários. Não só eles, tem centenas aí, né? Que a gente não repara. Então, são pessoas que morrem na vida. Eles vivem para os outros, não vivem para eles. Né? Mas conscientes, conscientes, tá? Em nível elevado que nós estamos falando. Ninguém quer falar, não, sou eu que estou falando hoje, é a Elisa. Então, vamos embora. Pode o homem alcançar ou transitar momentaneamente por alguns dos 3 últimos estados de consciência, enquanto estagia noutro, não permanecendo senão na faixa em que lhe corresponde o treinamento ou aquisição já realizada. Isso é Vale, quando a gente porém, faz. Olha só, quando a gente faz uma coisa muito boa, fica até todo mundo, o Afrânio fez isso. Veja bem, às vezes a gente consegue fazer algo que está acima do nosso nível, estamos transitando em outro nível, mas transitando. Tá? Nós vivemos no nosso nível, tá? Mas tem horas que a gente surpreende, né? Surpreende muito até. Vamos lá. vale, porém, ressaltar que a conquista dos vários níveis de consciência é feita passo a passo, com esforço e dedicação reunidos. Ocorrendo recuos ou paradas, devem ser considerados normais esses fenômenos até que o treinamento se incorpore aos hábitos, facultando a aprendizagem com emulação sempre mais forte para a conquista do grau superior. Tá? Essa questão de se incorpore aos hábitos, pergunta 685 ou 585. Bom, a pergunta sobre. Agora eu fiquei curioso, dá licença aqui. Não, 685 mesmo. A pergunta 685, quando de Kardec está falando sobre a educação, né? Ele fala que a educação moral, que é a arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Ou seja, como é que nós funcionamos? Como é que nós funcionamos? Tudo nosso começa o quê? Do pensamento. Do pensamento nós passamos do quê? Dos atos. Dos atos. Tá? Esses atos vão se tornando o quê? Um hábito. E esse hábito vai o quê? Justamente isso aqui que Kardec fala. Formar o caráter. Quando nós pensamos bem, colocamos né, nos nossos atos isso que nós pensamos, e com isso, com muito, né, sempre assíduo, nós vamos nos habituar a fazer o bem. Ou seja, nós vamos formar o nosso caráter para o bem. Assim como o contrário. Aquele que, né, pensa mal, coloca o mal em prática, né, se torna um hábito fazer o mal. Então, infelizmente, um mau caráter. Então, é o que está falando aqui, esses níveis de consciência, nós vamos passar de um para o outro lentamente, né? O treinamento é para isso, é que nós mudemos, que os Espíritos tanto falam, mudar o pensamento, né? Para fazer melhores coisas, para incutir em nós, virar, formar o nosso caráter, nosso novo caráter, digamos assim.
E nós estamos vindo de milênios e milênios de erros, falhas, etc. Então, e para a gente crescer, nós temos que criar novos, né? Para ser um caráter forte no bem. Então, isso é evolução. Tá? É como nós funcionamos. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? A pergunta agora, deu para entender essa questão de níveis de consciência? É a pergunta que eu quero fazer para todas. Hoje não é todos não, para todas. Dona Luz, deu para compreender? Dona Luz, sim ou não? Sim. Eu. Tá, deu. Consuelo, Nice. Beleza, Nice? Eu sim, Consuelo, tranquilo. deu, né? Tá? Então, a diferença que existe no nosso planeta, do preguiçoso, do mais atirado, do isso, do aquilo, são os nossos níveis de consciência, que são muito variados. Aí que está a segundo degrau da questão da caridade, da perguntinha que eu falei ainda há pouco. Né? A indulgência com as faltas alheias. Ou seja, nós temos que ser indulgentes com as diferenças, porque essas diferenças são justamente, estou falando da parte moral, tá? Causadas por os níveis de evolução diferentes. Tá? Aquele que a gente chama às vezes de mal educado, mal isso, mal aquilo, não é, ele ainda está naquele nível. Tá? Ele vai ter que melhorar-se. Tá? Mas nós não temos nós não devemos criticá-lo, é por isso, eu estou falando aqui, aceitá-lo e procurar ajudá-lo a se melhorar. Mas nós geralmente, infelizmente, metemos o malho, né? Não tem paciência, não sabe, né? Etc, etc, e aí por diante. Então, essa questão do nível evolutivo é muito importante a gente ter isso em consciência sempre. Né? Níveis de consciência, né? Está sempre pensando nisso. Para nos ajudar a compreender o próximo. Não é amar ainda, mas compreender, respeitar já é um grande passo para o amar. É o que nós estamos sentindo muito hoje na nossa sociedade, a falta do respeito. Falta do respeito. Gente, eu não vou ler, nem dar tempo mais para a próxima pergunta, que vai ser a 565, que vai falar de um assunto arte. Nós começamos a falar semana passada e vai ser para a semana que vem. E só quero repetir uma coisa, nós teremos uma parada no Carnaval. Nós teremos aulas somente agora na próxima sexta, na segunda e na próxima quarta, tá? E na outra sexta, eu não estarei, muitos de nós não estará aí, né? Eu vou viajar na sexta, acho que é dia 9, não tenho certeza, né? E só devemos retornar, então, a outra segunda pós-carnaval, tá? E aí é a semana toda, tá? Todo mundo fica livre, tá? De repente quem viajar, ficar um tempinho a mais, etc, tá? Nós já estamos já comunicando, na semana que vem nós vamos passar a escrever isso, né? Para que a pessoa... Ok? Entendi muito bem esse finalzinho. Que finalzinho. Não, estou falando que nós só vamos retornar na outra segunda-feira, após o carnaval, que eu falei. Aham. Tá? A semana. Eu acho que é dia. Vamos parar, se eu não me engano, dia 9, que é sexta-feira, não vai ter aula, e volta no dia 18 ou 19, que é após o carnaval. Um negócio assim, eu não vi ainda na folhinha. Eu vou Eu não anotar. É 19, segunda-feira é 19. Carnaval. O senhor vai para o Canadá, não é? Essa parte que eu não entendi muito bem. Canadá? Eu vou viajar. Minha fantasia já está pronta. Hã? Eu vou sair na escola de samba lá no interior de Minas, escola de samba. República do Queijo, o nome da escola de samba. Ai, ai, ai. Brincadeira, lá nem tem isso, graças a Deus, lá não tem nada disso. É um lugar para dormir, para A gente está descansar. fugindo do carnaval e as pessoas estão empurrando a gente para o carnaval.
Ô, Elisa, desliga aí a Esqueci da gravação, cara. O negócio de me botar para gravar aqui Eu também esqueci. Poxa, me botar para gravar aqui é difícil, hein? Aí que não quer parar. Hoje esse negócio tá meio estranho. O meu não quis funcionar. Parou? Não. Parar, Parou, não? Não, já mandei parar já. Tá gravando. Pois é, mas eu mandei parar. Aqui no meu. Não parou ainda. Já apertei. 2 vezes, uma vez. Tanto faz. Vamos ver se ele para. Mas se o computador tem vida própria, é um problema. Foi não. Então, tem uma solução. Eu vou sair e volto. Tá bom. Ótimo. Computador com vida própria é difícil, mas esse